Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo vai ser a ceia do Senhor. Por que que eu senti no coração que deveria fazer esse estudo? Porque tem muitos irmãos ainda que pensam que ceiar é somente para ter uma comunhão com os irmãos e partilhar o pão e o cálice, né? Para relembrar, né, o que Cristo fez por nós na cruz. Mas na verdade é algo bem mais profundo do que isso, né? Então nós vamos trabalhar hoje 1 Coríntios 11, do 23 até o 33. Eu não vou ler todos os versículos, somente alguns. Aí os irmãos, se quiserem ler depois, né? Então, agora, no momento, eu vou ler o 29 e o 30, que diz assim: Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Viu? Então, aqui nesses versículos do 23 ao 33, o apóstolo Paulo deu pessoalmente instruções a respeito da ceia para esta igreja, né? No verso 30, ele enfatiza que Deus mandou doenças, fraquezas e até morte para essa igreja de Coríntios, porque eles compartilhavam a ceia de forma indigna. Preste atenção, forma indigna, né? Paulo não determina aqui que sejamos dignos para participar da mesa do Senhor, porque se fosse assim, ninguém poderia participar, né? Porque todo mundo é indigno, né? Só a graça e a misericórdia de Deus, mesmo na nossa vida, porque nós não somos dignos de nada. No entanto, embora nós não sejamos dignos, podemos compartilhar a ceia de forma digna. O que quer dizer isso? Compreender que a ceia significa ter um coração sem pecado, estar cheio de amor por Cristo e pelo seu corpo, pelo seu povo, né? E estar disposto a obedecer a sua palavra. Aí você vai participar da ceia de forma digna. Se não tivermos esse coração correto diante de Deus, ele tem que nos disciplinar a fim de nos trazer ao lugar da bênção. Porque se nós não tivermos esse coração reto diante de Deus, necessita nos disciplinar se nós queremos um lugar de bênção perto dele, né? Então, para participar da ceia, primeiro, nós temos que fazer um auto-julgamento, né? Auto-julgamento, quer dizer de nós mesmos, né? No versículo 31 diz assim: Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. No 32, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por isso que nós precisamos dessa disciplina. Se nós não estivermos de acordo com aquilo que Deus quer de nós para ceiar, né? Então, aí, para nós não sermos condenados como o mundo, Deus nos disciplina. E isso aconteceu com essa igreja, né? Então, Deus permitiu a fraqueza, permitiu a doença, permitiu até a morte, né, para alguns irmãos que estavam ceiando de forma indigna, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, como esse auto-julgamento, é examinar a nós mesmos. E esse examinar, ele tem três aspectos. Primeiro, examinar nosso interior e confessarmos os nossos pecados. Segundo, examinar o nosso passado e relembrarmos o Calvário, isso é, da onde nós viemos, né? Nós temos que examinar e relembrar de onde a gente veio, de onde Jesus nos tirou através da morte no Calvário. Terceiro, examinar nosso futuro e aguardarmos com ansiedade o retorno dele. Por que examinar nosso futuro? Será que nós vamos com ele para a glória, do jeito que nós estamos? Então é um examinar também, né? Amém? Então são esses três aspectos que nós temos que examinar antes de tomar a ceia: o nosso interior, o nosso passado e o nosso futuro. E o segundo tópico aqui que eu falei que para participar da ceia é necessário é o amor mútuo, que está lá no versículo 33, que diz assim: Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Então aqui Paulo falou para essa igreja porque na realidade eles estavam, uns comiam muito antecipadamente, né? Não era todos juntos,
Então, às vezes, faltava a ceia até para os outros, porque uns iam para frente e comiam primeiro. Mas Paulo não quer dizer somente em relação a isso, ao comer, mas sim de não pensar só em nós mesmos, né? Mas sim sempre ir ter comunhão com o nosso irmão, desejando ser bênção na vida dele, né? E se nós chegarmos lá e comer tudo adiantado e não esperar o nosso irmão, nós não estamos pensando nele, nós estamos pensando em nós mesmos só. E a finalidade do ministério da igreja não é um entretenimento, né? Mas sim, nem alimentar fisicamente os santos, mas sim edificar uns aos outros. Essa que é a finalidade do ministério da igreja, edificar uns aos outros, para que também depois nós possamos ser luz e edificar outras pessoas que ainda não têm Cristo. Então, a ceia do Senhor fala da união dos cristãos. Se houver divisão na igreja, né, ela está negando esse propósito que Deus quer, a união entre os irmãos. Amém? Então, dessa forma, a ceia, além de ser um memorial do sacrifício de Cristo, que devemos sempre estar lembrando com muita reverência, com muita gratidão pelo que ele fez por nós, é também um chamado para a unidade, né? Se há divisão, se há desunião, se há mágoas, se há ressentimentos, tem que buscar reconciliação. Quando nós ignoramos os nossos irmãos, o amor de Cristo não está em nós. Está lá em 1 Coríntios 10, 17. Então, a ceia é também um olhar profético, né? Esperando a volta de Cristo. 1 Coríntios 11, 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, devemos viver em santidade, em vigilância. A ceia nos lembra que não somos peregrinos, que nós somos peregrinos nessa terra, né? Mas nós temos uma promessa eterna. Então, por que nós devemos viver em santidade, em vigilância? Porque nós não somos dessa terra. Nós somos só peregrinos aqui. Nós temos uma promessa eterna, que é viver com Cristo na glória. Se fizermos tudo isso, nós vamos viver a ceia do Senhor. Ou seja, nós não vamos mais só partilhar a ceia, nós vamos viver a ceia do Senhor. Amém? E outra coisa que eu aprendi quando nós lemos as escrituras, examinamos ela, nós vemos as entrelinhas, né? E quando muitas vezes, às vezes a gente não lê, mas aprende com quem leu essas entrelinhas. Aqui, por exemplo, nos versículos aqui, Paulo, ele não fala de vinho, né? Ele fala de pão e cálice, corpo do Senhor e cálice. Não existe a palavra vinho, né? Beberdes o meu cálice, comer o meu pão, o meu corpo e o meu cálice, né? Então, não existe a palavra vinho aqui, tá? Mas sim a palavra cálice, amém? Então, é uma curiosidade bíblica. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento nos colocamos diante de Ti, Pai, com gratidão e reverência. Lembramos com profundo amor e temor do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Pai. Ele entregou seu corpo e derramou seu sangue por amor a nós pecadores, aleluias, indignos, para que hoje pudéssemos ter vida e vida com abundância, aleluias. Obrigado, Senhor, pela tua grande graça. Te agradecemos pela nova aliança no sangue de Jesus e declaramos, Pai, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluias, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Seus irmãos gostaram desse estudo? Curtam e compartilhem em nome de Jesus. Amém.